Pai do Senhor, meus irmãos, saudação cristã a todos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o declínio do Império, né? E o martírio de Policarpo. O ano é 138, quando começou a reinar Antonino Pio, e ele foi o seu reinado até 161. O nome completo de Antoninos era Titus Aelius Adrianus Antoninus Pio. Ele nasceu em 19 de setembro de 86 e morreu em 19 de março de 161. Então, foi só no ano 138, quando Antonino Pio subiu ao trono, que os cristãos ficaram de alguma maneira aliviados. Com seu reinado brando e pacífico, começou um período de sossego que durou perto de 30 anos. Durante esse tempo, a palavra de Deus teve livre curso e Cristo foi glorificado. Ainda que este imperador, de certo modo, favorecesse aos cristãos, sentia ele que devia manter a lei, havendo, por isso, muitos mártires, entre os quais Policarpo. Quem era Policarpo, né? O martírio de Policarpo foi em 156 da nossa era. Então, Policarpo ele nasceu no ano 69 e foi martirizado no ano 156. Policarpo era bispo de Esmirna, na Ásia Menor. Foi discípulo do apóstolo João e, por ordem do imperador, foi preso e levado à presença do governador. Ofereceram-lhe a liberdade se amaldiçoasse a Cristo. Mas ele respondeu: 86 anos faz que sirvo a Cristo, e ele é meu Senhor e Salvador. O governador, notando com equitação o clamor da multidão, pediu ao ancião que abjurasse sua fé, mas Policarpo se negou a fazer isso. O governador disse para ele: tem à mão animais ferozes, disse o governador. Lançar-vos-ei a eles, se não mudardes de opinião. Aí Policarpo respondeu tranquilamente: mandai-vos, ou mandai-vos vir, né? Mandai-vos vir os animais. O governador ele perdeu completamente a paciência e mandou um arauto apregoar ao meio da arena que Policarpo é cristão. Esta proclamação ela foi repetida 3 vezes, como era costume. A raiva da população chegou ao auge. Vira ao velho prisioneiro um homem que tinha desprezado seus deuses e cujo ensino tinha retirado o povo dos templos, e tornou-se geral o grito de lancem Policarpo aos leões. Mas a hora do espetáculo já tinha passado, e o asiarca, que tinha aos seus cuidados os espetáculos públicos, recusou-se a fazer a vontade do povo. Se ainda estavam dispostos a dar-lhes a morte, tinha de escolher outro dia. Assim, pois, se ouviu imediatamente o grito para que Policarpo fosse queimado. A lenha e a palha estavam ali, à mão, né? E a vítima, depois de ser despojado da sua capa, foi levado às pressas para o porte. Queriam pregá-lo, mas o Policarpo pediu-lhe para simplesmente ser atado e concederam-lhe isso. Então, ao invés de pregá-lo, né, no poste, eles amarraram, né, ao nosso nobre irmão Policarpo a estaca. E tendo orado, recomendando a sua alma a Deus, deu sinal ao algoz, e este logo lançou fogo à palha. Mas diz a tradição, por qualquer razão desconhecida, as chamas não tocaram no corpo de Policarpo. E os espectadores, eles olhavam um para os outros na maior admiração, porque o fogo não tocava no corpo de Policarpo. Contudo, o ódio venceu a superstição e pediram ao algoz que matasse a vítima a golpe de espada. Assim se fez. O golpe fatal foi imediatamente dado. Naquele momento, ou naquele momento que foi tão terrível, né, do martírio do nosso irmão, o fiel servo do Senhor entregou a alma a Deus e foi queimado. Então, eles tocaram, foi morto a espada. Depois que ele foi morto a espada, foi queimado o seu corpo, né? Porque
Eles queriam matar o homem de qualquer jeito. Reinado de Marco Aurélio, de 161 a 180. Com a subida ao trono de Marco Aurélio, começou uma nova opressão. E no segundo ano do seu reinado, as nuvens negras da perseguição começaram mais uma vez a manifestar-se pelo antigo grito: lancem os cristãos aos leões. Tão terrível aos ouvidos de muitos. A grande coragem de Policarpo, Inácio e outros não se encontravam somente neles. Mostravam-se em homens fracos, mulheres e crianças de tenra idade. A força que os tornava vencedores vinha de Deus. Então começa, depois já de Marcos Aurélio, o declínio do Império. Depois da morte de Marco Aurélio, no ano de 180, seguiu-se um período de confusão. Os imperadores fracos e sem dignidade estavam demasiado ocupados com as guerras civis e com seus próprios prazeres, né? De modo que não lhes sobrava tempo para dar atenção aos cristãos. Período de imperadores de caserna, nomeada pelo exército, né? Até o ano 284. No ano 284, mudou-se um pouco dessa questão da caserna, né? Dos militares governarem mandarem no Império Romano, né? A período de guerra civil e desastre interno generalizado. Contudo, Sétimo Severo, no ano 202, ele iniciou uma terrível perseguição que durou até sua morte no ano 211. Então, foi aproximadamente 9 anos de perseguição. Em Alexandria, muitos eram diariamente queimados, crucificados ou degolados, entre os quais Leônidas, pai do grande teólogo Orígenes, ele foi decapitado. Em Cartago, vivia Perpétua, senhora nobre, casada de 22 anos, mãe de uma criança e ainda de colo. E sua fiel escrava Felicidade foram estraçalhadas pelas feras no ano 203. Aí ele coloca Caracalla, 211 a 217, tolerou o cristianismo. Heliógabo, 218 a 222, ele tolerou também o cristianismo. Alexandre Severo, de 222 a 235, favoreceu ao cristianismo. Massimino, 235 a 238, neste reinado, muitos líderes cristãos preeminentes foram mortos. Orígenes escapou escondendo-se, né? Disse que quando Orígenes ele foi se entregar, a mãe dele, que já tinha perdido o pai dele, né? Pegou o pai dele, Leônidas, pegou e escondeu a roupa de Orígenes, para Orígenes não se tornar mártir, mas o desejo de Orígenes era ter se tornado um mártir, né? Confirmar a fé dele com o próprio sangue. Então sua mãe escondeu suas roupas e ele não teve como se apresentar às autoridades para ser queimado. Décio, de 249 a 251, decidiu-se resolutamente a extinguir o cristianismo. Sua perseguição estendeu-se por todo o império e foi violenta. Muitos pereceram sob as mais cruéis torturas. E Roma, morte de África, né? Egito, norte de África no Egito, Ásia Menor e em tudo, né? Então ali era onde o Império Romano mandava, né? Desde a Europa, de Roma, norte da África, Egito, Ásia Menor, né? Então era aquele período ali os cristãos não tinham sossego naquelas áreas geográficas. Então Cipriano, bispo de Cartago, um dos maiores, né, escritores e dirigentes da igreja deste período, disse: o mundo inteiro está devastado. Orígenes morreu em consequência de ser preso e torturado no governo de Décio, né?
Como eu falei, no começo ele não conseguiu, mas no final, né, já com Décio, não tinha mais a mãe para esconder a roupa dele, né? Então, ele foi preso, torturado, por motivos das torturas, né? Aquele nobre cristão faleceu, mas deixou discípulos, né? Os discípulos dele continuaram, né, a ensinar, né, em Alexandria a teologia de Orígenes, né? Orígenes era mais simbólico, né? Ele criou a simbologia bíblica, né? Deu início, né, à hermenêutica da simbologia e passou a ensinar também. Era um grande expoente da literatura cristã na cidade de Alexandria. Valeriano, imperador Valeriano, foi de 253 a 260. Ele era mais severo do que Décio. Ele visava destruir completamente o cristianismo. Muitos líderes foram executados. Entre eles, Cipriano, bispo de Cartago, e Sexto, bispo de Roma, em 258. Então, depois veio Diocleciano. Diocleciano ele começou em 284 e foi até o ano 300. Foi a última perseguição imperial e a mais severa. Ela estendeu-se por todo o império. Durante seu governo, os cristãos foram caçados, como se caça animais ferozes ou bandidos da pior espécie. Pelas cavernas e florestas, eles foram caçados. Eles foram queimados, lançados às feras, mortos por toda crueldade imaginável, né? E ordenou que todos os templos construídos em todo o império durante meio século de aparente calma fossem destruídos. Em alguns lugares, os cristãos eram encerrados em templos e depois ateavam-lhes fogo, com todos os membros no seu interior, através de uma série de edifícios. Eles eram mortos, né? Eles eram colocados dentro dos edifícios, eles eram liquidados, né? Foi a maior perseguição, foi a de Diocleciano até então, porque perseguiu os cristãos como se fossem animais violentos, né? Animais selvagens, né? Então, meus irmãos, através de vários éditos, ele determinou que os exemplares da Bíblia fossem queimados, né? Então, ele pensou que poderia, destruindo a Bíblia, destruiria o cristianismo também. Então, ele mandou queimar todas as Bíblias, todos os livros, todas as cópias, né? Então, foi aí em que muitos esconderam cópias, cavavam buracos, né? E eles colocavam suas Bíblias dentro desses buracos, depois preenchiam, botavam alguma coisa em cima para os soldados não encontrarem. Outros escondiam suas Bíblias, né, nas cavernas, nos lugares desertos, para não ser pego, porque esse camarada, Diocleciano, ele tanto matava os cristãos, como destruía a Bíblia e os livros cristãos. Por isso que a gente não tem muita coisa, né, além a preservação da Bíblia, lógico que é um milagre, né, porque ele não conseguiu, nem os outros conseguiram. Mas, no entanto, outros livros da mesma época escrito pelos pais da igreja, muitos deles se perderam também nesse período, porque foram confundidos também com a Bíblia. Consta-se que o imperador Diocleciano, ele erigiu um monumento com esta inscrição: em honra ao extermínio da superstição cristã, com provas incertas, né? Diocleciano, ele renunciou ao trono no ano 305, porém seus subordinados e sucessores foram Galério, imperador do Oriente, e Constâncio, imperador do Ocidente. Eles continuaram a perseguição durante 6 anos. Então, mesmo esse elemento ruim, ele tendo abdicado do trono, os seus sucessores continuaram a perseguição e a destruição, né? Então, ele ergueu, né, levantou um monumento, né, dizendo que tinha exterminado o cristianismo.
mas não conseguiu. Constantino, o grande filho de Constâncio e governador da Gália, o único que protege os cristãos, servia como co-imperador neste tempo, né? Ainda não professava o cristianismo, ele entra em cena. Então, na próxima nós falaremos sobre Constantino. Até aqui ele era só mais um filho de Constâncio e governador da Gália, né? Então, para não deixar esse vídeo também muito longo, ficar por aqui, que Deus abençoe a todos, né? E sabendo que o nosso Deus, ele é Senhor da história, né? Nada acontece sem a vontade de Deus. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.